Santa do dia, 30 de janeiro de 81. Santa Bibiana, rogai por nós. Bem, meus caros, a nossa reunião vai começar muito tarde e nós devemos continuar aquelas reflexões feitas a propósito do que se diz São Tomás de Aquino na Suma Teológica sobre a visão beatífica. Eu insisto um pouco, realço um pouco as palavras que eu acabo de dizer. Não se trata, eu não estou fazendo aqui uma exposição do que ensina São Tomás de Aquino. É por demais técnico, é por demais elevado e visa também problemáticas que não são bem as nossas aqui na reunião. Algumas são, outras não são. Quais são as problemáticas em função das quais eu faço a seleção dos pontos em São Tomás e depois desenvolvo mais a matéria aqui? Eu não estou fazendo um curso de filosofia, nem tem propósito que eu faça, no caso seria um curso de teologia, uma vez que a visão beatífica é objeto de revelação e entra, portanto, no campo da teologia. Bem, não estou fazendo este curso, eu estou fazendo um curso de contra-revolução. Então, as reflexões, os temas escolhidos em São Tomás, são os temas que podem nos favorecer uma impostação de alma contra-revolucionária. E eu vou dizer agora qual é. Pode. Tá ligado, né? Eu vou dizer agora qual é a impostação contra-revolucionária para ficar mais fácil acompanhar o que eu vou dar. Em primeiro lugar, é aquilo que vem orientando as minhas exposições, inclusive desde quando eu comecei a tratar do inferno. Quero dizer, mostrar como tudo é sério, como tudo na vida é grave, e nós perdermos essa tendência moderna à irresponsabilidade, à irreflexão, à improvisação, nós compreendermos que cada ação nossa, por pequena que seja, acarreta para nós consequências enormes na ordem verdadeira e profunda das coisas, quer dizer, na presença de Deus. Dita a presença de Deus, está dito tudo. Quer dizer, como tudo que nós fazemos se faz na presença de Deus. É em relação a Deus, é com referência a Deus. E, portanto, toma uma gravidade, uma importância sem fim. A visão beatífica nos ajuda a isso. Porque se nós tivermos bem em mente que o nosso fim, a única verdadeira razão de ser nossa, é nós contemplarmos Deus face a face em toda a eternidade, nós entendermos o que vem a ser, falaremos um pouco disso aqui, entendermos o que vem a ser contemplar Deus face a face. Para um curso dessa natureza, é mais ou menos intuitivo que a eternidade. Os senhores conhecem uma coisa que se costuma dar em aulas de catecismo para dar o conceito de eternidade? Creio que já dei isso aqui, porque é uma comparação bem apanhada. Os senhores tomem a mais dura das pedras, o granito, por exemplo. Em tese, se alguém roçar o dedo sobre o granito, uma partículazinha do granito pode desprender-se, e mais provavelmente se desprende, por pequena que seja. Então imaginem quanto tempo levaria uma andorinha que passasse pelo pão de açúcar de 1000 e 1000 anos e roçasse apenas com a ponta do bico no pão de açúcar para demolir o pão de açúcar. Não há cálculo possível. Bem, quando a andorinha tivesse acabado de destruir o pão de açúcar, era como se a eternidade estivesse no seu começo. Isso nos faz sentir melhor o conceito de eternidade. Deus face a face, por toda a eternidade, nós entendemos bem o que quer dizer isto. Então, os senhores compreendem quanto é sério aquilo que pode nos aproximar desta visão beatífica, e quanto é sério e grave aquilo que pode nos afastar dessa visão beatífica. Ora, de um modo geral, tudo nos afasta ou tudo nos aproxima. Não que não haja ações moralmente neutras, porque as há, mas são ações que, conforme a ordenação com que o homem as pratica, podem afastar ou podem distanciar de Deus. Vamos dizer a coisa mais comum do mundo. Um homem está viajando de ônibus. Vamos imaginar um ônibus casto que passe por regiões castas, e um que assunto castidade não esteja ligado a nada.
O indivíduo vai e abre uma janela. Em si, abrir a janela ou fechá-la é uma ação moralmente indiferente. Mas se ele, por exemplo, se o ônibus estiver a toda e se ele gozar do impacto daquele vento razoavelmente, aquela é uma ação que é boa. Não é intrinsecamente boa, mas pela ocasião em que ele fez, o modo que ele fez, etc, etc, é ordenada. Está ordenada a natureza dele, ele está passeando, aquilo é um deleite. É normal que ele se deleite em algo, uma vez que ele está passeando, que ele está vivendo, ele faz aquilo e aproveita o deleite. Está bem, sobretudo se ele se lembrar de dar a graça a Deus, como fazia São Francisco de Assis, que criou o nosso irmão ar, tão deleitável e tão agradável, etc, etc. Aí a ação fica boa, entra um elemento positivo, uma oração a respeito da ação. Mas se ele, por exemplo, meter a cabeça no vento, nós falaremos disso daqui a pouco, pela embriaguez da velocidade, a embriaguez da velocidade produz um mau efeito na alma dele. E essa embriaguez, nós veremos daqui a pouco, a embriaguez da velocidade pode distanciá-lo do fim último que é Deus. Vocês veem uma ação em si neutra. Não há nada de mais neutro do que abrir uma janela para tomar vento. Ou fechar a janela porque não quer vento. Moralmente neutro. Mas conforme o modo de fazer e o modo de receber aquilo que se faz, já entra alguma coisa. Então, a primeira reflexão é esta. Mas há uma reflexão colateral que entra a propósito dessas meditações, desses ensinamentos de São Tomás de Aquino a respeito do amor de Deus, e que eu preciso exprimir um pouco agora aqui. Do contrário, nós não compreenderemos a que propósito eu vou ponderar isto, aquilo, outro. Eu tenho falado muitas vezes aos senhores a respeito dos anos 20, quer dizer, 1920 a 1930, e o choque de influências que se produziu no Brasil pela permanência das tradições e dos contatos com a Europa e pela entrada da influência hollywoodiana, habitualmente chamada norte-americana. No cruzar, vamos imaginar dois rios, um rio que desemboca no outro, mas que produz, no momento da confluência, vocês imaginem um rio menor, no qual desembocam dois rios maiores. Vocês podem imaginar o caos geográfico que isso cria. O Brasil pequeno daquele tempo recebia as grandes águas da tradição europeia, recebia a catarata da queda d'água recentemente aberta da tradição norte-americana. E as coisas incidiam juntas. Vocês podem imaginar o encontro de influências ou o desencontro de influências que isso produzia. Uma das notas que diferenciava a influência norte-americana da influência europeia era que a Europa tinha o seu passado calçado pela cultura quase bimilenar, em algum sentido mais do que bimilenar, se nós remontarmos aos romanos e aos gregos, em que, de um modo ou de outro, santificadas depois pela Igreja Católica, acabaram dando a Idade Média e depois o resto da história os senhores conhecem. Em tudo isto, entraram séculos de estudos, entraram séculos de reflexão, e as pessoas tomaram o hábito de ler, tomaram o hábito de pensar, tomaram o hábito de estudar nos ritmos da vida de antigamente. Uma vida na qual o homem não tinha os instrumentos de ação para agir depressa de que ele dispõe hoje em dia. Consequência é que a vida humana corria muito mais devagar, corria muito mais tranquila e muito mais cheia de interstícios. Eu me lembro que meu bisavô, sendo deputado ao Parlamento do Império, ele deveria ser muito comodista para isso. Eu não o conheci naturalmente, mas é o que eu conjeturo. Conjeturo, não tenho certeza. Levava um mês para ir de São Paulo ao Rio de Janeiro para tomar conta da cadeira dele no Parlamento. Eu não sei se ele ia fazendo também um pouco de propaganda eleitoral. Eu não sei o distrito eleitoral dele, para ali que lado ficava. Talvez fosse a Zona Norte, que é caminho do Rio. Não sei. O fato é que era uma viagem assim.
sei também que às vezes partiam de São Paulo para o Rio de Janeiro famílias inteiras com verdadeiras caravanas. E quando chegava perto da cidade do Rio, a caravana parava, as senhoras se arranjavam, se ajeitavam nas liteiras, os homens se compunham para entrar na corte, como chamavam antigamente, a capital do Império. Vocês imaginem um deputado que sai de São Paulo no dia 1º de janeiro para chegar ao Rio de Janeiro, à corte do Império, no dia 1º de fevereiro. Um interstício enorme, em que ele não recebe notícias, em que ele quase não tem por onde mandar notícias, e em que ele fica pensando na viagem, no caminho e uma porção de coisas. Queiram ou não queiram, dá uma vida refletida. Pode ser que as reflexões sejam boas ou não sejam. É outra questão. Refletir, ele reflete. Bem, vocês vejam esta cena. Li há algum tempo atrás no livro de Talleyrand. Ele foi ao Congresso de Viena. Estava em Viena e tinha uma sobrinha que morava com ele na embaixada francesa em Viena. E ele foi dar uma jogada extremamente importante e que interessava essa sobrinha durante o Congresso. Bem, na própria cidade de Viena, hein, ele combina com a sobrinha o seguinte: quando você ouvir o ruído de minha carruagem pela rua, veja que rua tranquila, para dar para discernir o ruído da carruagem de Talleyrand. Você, chegando à janela ou à porta, note, se eu estiver com um lenço na mão, quer dizer que tudo deu certo. Se não aparecer nada, quer dizer que não deu nada. Então, o que hoje se liquidaria por um telefonema, levava o tempo necessário para acabar a sessão, ele se despedir de todo mundo, ele era manco, descer a escada ajudado por alguém, entrar na carruagem, o lacaio que abria o carro, descia uma escada, sentava o secretário, batia a porta, o cocheiro subia na boleia, na frente, os outros dois, me esquece o nome, os dois lacaios, enfim, de libré, atrás, e os cavalos então começavam a puxar o carro pelo calçamento de Viena. Muito antes de tudo isso ter se realizado, por um telefonema do secretário para a sobrinha, ela teria ficado sabendo. Vocês veem o tempo que leva uma notícia para chegar dentro da própria cidade. A ansiedade da sobrinha. Ela quer ver tão logo que a pequena distância e um lenço já deve encurtar o espaço da espera. Mas tem que esperar. Enquanto espera, tem que pensar em outra coisa, porque a gente se cansa de conjecturar. Acaba havendo tempo para a gente aprofundar os assuntos, para a gente refletir a respeito das questões. É natural. E forma um teor de vida de que as pessoas hoje não têm mais uma ideia. Por quê? Porque a pressa tomou conta da vida e conferiu à vida outras coisas, outros ritmos, em que a reflexão não entra. Vocês imaginem Talleyrand com a sobrinha. Ele comunica, se fosse hoje, ele diria à sobrinha: eu te mando um telefonema pelo meu secretário logo que a sessão esteja encerrada. Você aproveita e telefona daí para as nossas embaixadas, para o Ministério do Exterior em Paris e para nossas embaixadas em Roma, em Berlim, em Londres, em Madrid, em Lisboa, e depois telefona para Washington contando o que houve. Quando eu chegar em casa, eu já quero ter as reações de todos esses ministérios. Isso para hoje seria normal. Ela era uma mulher inteligentíssima e daria conta do recado. Ele já chegaria arfando. O que é que disse o Ministério do Exterior? Está bem o que eu consegui ou não? Qual foi a repercussão em Washington? Qual foi a repercussão em Montreal, em não sei lá onde? Bem, qual é o tempo para pensar? No tempo do canhã-caá e da cadeira e do parafreneiro e daquela coisa toda, nos interstícios entrava a reflexão. Resultado: os senhores tomem os quadros que representam as pessoas de antigamente, todas têm cara de quem está refletindo. Por quê? Porque a reflexão é a expressão de fisionomia habitual delas. Há tempo para isso. Os senhores tomem
os quadros das pessoas e fotografias das pessoas das vésperas da Guerra Mundial para cá, as fisionomias são cada vez mais irrefletidas. E a fotografia, ou é instantâneo, o indivíduo não sabe mais fazer pose. Porque para fazer pose, precisa refletir um pouco. É claro? E para refletir um pouco, a gente já não sabe mais. Sai correndo, sai na disparada. Então, o instantâneo é a lembrança que deixa atrás de si o homem do corre-corre. Sem me perder em pormenores, um só aspecto da coisa indica bem aos senhores o resto. A vida que se levava antigamente, para mim ao menos, isso é muito significativo. Quando é antigamente, antes dos anos 20, e em número cada vez menor, as pessoas durante os anos 20. Com os anos 30 isso começou a acabar. Bem, então, a vida era tal que nas casas de uma burguesia média, e às vezes menos do que isso, portanto a fortiori nas classes mais altas, os quartos de dormir eram espaçosos. E os quartos de dormir, sobretudo de senhoras, tinham em geral, além do necessário para dormir, quer dizer, cama, mesa de cabeceira, essas coisas assim, tinham em geral um mobiliário sumário. Podia ser, por exemplo, um sofá e algumas cadeiras. Porque as conversas muito reservadas se faziam no quarto de dormir. Porque ia para o mais interno da casa e conversava ali. Bem, e às vezes a pessoa durante o dia, para pensar bem, se recolhia ao quarto de dormir. Não deitava na cama, porque a gente deita na cama quando está doente, ou então quando para dormir à noite. Fala disso, não deita na cama. Não deitava na cama, deitava-se no sofá e ficava pensando. Então, isolado de todo mundo. O famoso quadro representando, os senhores talvez tenham visto, Madame Recamier, grande pessoa de grande atualidade social na França, do diretório da restauração, o famoso quadro de Madame Recamier, que era visitada, por exemplo, por homens como Chateaubriand, o Duque de Montmorency, ministro de Estado, e outros assim. Era a prosa em que eles se distraíam. Ela tinha que oferecer distração para esses homens. Bem, ou para homens destes. Era o pessoal que conversava com ela. O famoso quadro dela era como tem que estar meditando, como tem que estar pensando. Entretanto, era uma mulher de vida social. Se hoje uma senhora tem vida social, é um tal bruá que ela não tem tempo quase para baixar as pálpebras. O corre-corre invadiu. Com o corre-corre, que é muito nocivo, porque tira o hábito de pensar, vem um outro fato também muito nocivo, que é um outro fato, uma outra circunstância muito nociva. É a convicção de que o homem, e portanto, por conexão, também a senhora, mas depois por conexão, também o moço, ou a moça, e depois ainda por conexão também a criança, que leva uma vida digna de chamar-se vida, este faz tanto quanto pode e pensa pouco, porque pensar é perda de tempo. É preciso fazer, fazer, fazer. Quanto mais fizer, melhor. O resto é perda de tempo. E o indivíduo tem uma espécie de embriaguez de fazer, de fazer, de fazer, porque ele perde tempo pensando. Donde é o menosprezo da reflexão imposto pela pressa. O fazer, 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 imposto pelas circunstâncias e pelo gosto que o indivíduo tem de fazer, de fazer, de fazer. Agora, isto leva ao contrário do que era a doutrina católica. Por quê? Porque a doutrina católica faz da vida uma preparação do céu. E quer que as almas aqui se exercitem para fazer o que elas vão fazer no céu. São Tomás de Aquino mostra-nos que é a tese dele, que o homem foi feito para a reflexão, foi feito para a beatitude celeste, para conhecer Deus eternamente. O que é refletir?
E para exercer não só um ato de cognição contínuo e eterno, mas um ato de amor, um ato de vontade contínuo e eterno também. Para isso foi o homem feito. E ele fala depois, se houver tempo, eu me deixei ir um pouco na exposição, fala depois da ação, e ele mostra que no céu, para a ação, quer dizer, o homem faz contemplação pura do mero inteligir e do mero querer. Sempre, 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 sempre. Nesta terra, diz ele, o homem tem a beatitude, tem em semente, em germen, a beatitude primária, que é já aqui contemplar com algo que participa da visão beatífica. O batismo nos confere um começo da visão beatífica. Bem, e depois há uma contemplação secundária, que é a ação. Quando o homem reflete sobre a ação, ele tem aí, se isto é ordenado para Deus, uma espécie de beatitude secundária, mas ainda é, tendo como fim, a beatitude, quer dizer, o conhecimento de Deus. Esta é a beatitude, o estado de felicidade inteira no conhecimento de Deus. Como isso é diferente da vida do corre-corre. E como a vida regular, pausada, com hiatos que dão possibilidade de pensar, como essa vida é diferente e é mais propícia do que a vida de hoje, em que a parte principal da contemplação nesta terra não só cessa, mas é tal o impulso que o homem fica incapaz de contemplar. Porque aqui está o pior da coisa. É velocidade, 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 fica incapaz de contemplar. Vicia-se no agir, como outro pode se viciar em drogas. Bem, e, de outro lado, a própria ação já não tem este fundo de contemplação que deve ter. Vocês compreenderão que tem razão eu mostrar como essa influência é contra o que a Igreja quer de nós. E daí eu aproveitar as reflexões de São Tomás de Aquino sobre a visão beatífica, não só para mostrar como a respeito do inferno e depois do céu, a suma gravidade das coisas, mas também para mostrar como a doutrina católica rejeita esta idolatria da pressa que dá em tantas pessoas. Bem, isso tudo posto, eu então recorro aos apontamentos que tomei sobre São Tomás de Aquino. Trato de uma questão que já foi abordada de leve na reunião passada e que eu limitarei por causa de uma razão que eu tenho, que daqui a pouco aparecerá, eu me limitarei a dar aqui, enunciar aqui o argumento de São Tomás de Aquino. O primeiro ponto que ele dá ele pergunta se o ato de contemplação, o ato da visão beatífica, é um ato criado ou é um ato increado. Quer dizer, qual é o ato criado? É aquilo que é posto pelo homem, que é criatura. O ato increado é aquilo de Deus. Deus é increado, o que ele faz é increado, exceto a criação. Mas o poder dele de criador é increado. O ato dele, quando ele cria, é incriado. Deste ato incriado nasce a criatura. Ele pergunta na visão beatífica de Deus, face a face, se aquilo é um ato criado ou um ato incriado. E ele diz, depende do que se considera aqui a visão beatífica. Visão beatífica tem dois sentidos. Um sentido da visão beatífica é o próprio Deus que a gente vê. E o outro sentido da visão beatífica é o ato pelo qual o homem vê Deus. Deus é increado, e nesse sentido a visão beatífica é increada. Mas o ato pelo qual o homem vê Deus é um ato criado, porque é posto pelo homem, o qual por sua vez é criatura. De maneira que a visão beatífica é a eterna, nesse sentido da palavra, a eterna prática do ato pelo qual o homem vê e ama aquele que ele nasceu para ver e amar, ver. Mais terá interrupção, não terá baixa,
também não terá alta. É contínua. Suprema segundo grau de virtude que aquele alcançou. E eterna, contínua e eterna são mais ou menos sinônimos. Vocês veem a clareza com que São Tomás toma um problema, o parte e o resolve. Me lembra aquela história que eu aprendi em cristalografia, única parte da física pela qual me interessei. A gente tomando certos cristais com uma certa forma e batendo em certo ponto, decompõe-se no mundo de cristalzinhos menores. Assim são os problemas que São Tomás de Aquino resolve. Ele bate no ponto certo e dá a solução. O problema fica resolvido no mundo de certezas. Aqui é simplicidade tomista. Pam, tam. Acabou. Essa simplicidade tem ou não tem uma beleza própria? Tem uma beleza própria. Como é que nós conhecemos essa beleza? É pelos sentidos? Não. O exemplo do cristal que eu empreguei, aliás, eu depois, enquanto expunha, verifiquei que ele não é inteiramente preciso. O exemplo do cristal é um exemplo que ajuda a entender, mas a beleza da simplicidade, a inteligência pega. E é uma beleza mais nobre do que qualquer beleza produzida pela arte. Que raciocínio claro, simples, direto e vitorioso. Há aqui um pulcrum e há uma forma de alegria na constatação dessa simplicidade, uma forma de alegria que não vem de sentido nenhum. O senhor Girão não entrou pelo ouvido. Eu ouvi, o senhor falou. Mas isso é um som. A interpretação do som, de maneira a constituir o problema na minha mente e entender depois a solução do problema, é uma operação espiritual. Meu espírito conheceu uma beleza não material e teve uma alegria não material, quão mais delicada, fugaz, mas superior às alegrias materiais. É um exemplo do que é a visão beatífica. Não sei se está clara a aplicação da coisa. É um pequeno exemplo, minúsculo, do que é a visão beatífica. O conhecimento daquela clareza e o amor. A visão beatífica. Só que em Deus é infinitamente maior do que no raciocínio de uma criatura como São Tomás de Aquino. Mera criatura. Bem, ele depois pergunta o seguinte ponto. Se os sentidos do homem não veem Deus, e se os sentidos não têm alguma alegria com a visão beatífica, e ele resolve com a mesma simplicidade. Ele diz: os sentidos não veem Deus, porque os sentidos conhecem o que é da matéria. Ora, Deus não é matéria, logo os sentidos do homem não podem conhecer a Deus. Mas, diz ele, por isso é tão simples, que dito não há uma palavra para acrescentar, hein? Vejam a beleza da coisa perfeita. Acrescentar uma palavra é um pendurucalho inútil. Bem, agora diz ele, acontece que o homem forma um todo com a inteligência e a vontade, com a alma e os sentidos. De maneira que, embora os sentidos não vejam a Deus, o gáudio que a alma tem, vendo a Deus, reflui nos sentidos e os torna, e a palavra reflui eu acho muito adequada, apropriada, reflui nos sentidos, quer dizer, entra e enche os sentidos, e os torna, por causa disso, muito mais retos, muito mais perceptivos, muito mais tônicos e muito mais capazes de se alegrarem na esfera própria. E ele então remete para o que ele diz a respeito da ressurreição que nós comentamos aqui. Os senhores se lembram que nós falamos sobre a ressurreição. O corpo do ressurrecto, cuja alma vê Deus, é um corpo num estado esplêndido, que além da magnificência da reconstituição em si, está inundado pelos efeitos benéficos da alma sobre o corpo, da alma que vê Deus sobre o corpo. Então, é uma forma de esplendor senhoril que se apodera da alma. Em alemão há uma palavra para designar o maravilhoso
que é herrlich. Muita gente não faz, mesmo dos que falam alemão, não faz a etimologia da palavra, mas a raiz é Herr, Senhor, e herrlich é senhorio, é o maravilhoso senhorio, o maravilhoso próprio Senhor, que é herrlich. Aliás, tanto quanto eu possa opinar sobre o assunto, é pouco, me parece a mais etimológica das línguas do Ocidente, toda composta à maneira de mosaico, com as mesmas raízes. É uma beleza que nós não entendemos bem. Nós não temos o ouvido bem feito para pegar o alemão. Bom, os senhores tomam, então, essa coisa minúscula desse raciocínio claro de São Tomás, que eu acabo de dar, e que a alma pega. Esse raciocínio poderia fazer bem para o corpo de um filósofo vivo aqui na Terra, e que tivesse algum problema a esse respeito, não soubesse como resolver, e ele tomasse um livro de São Tomás e lesse o raciocínio, ele tomaria de uma alegria espiritual que lhe poderia fazer bem para uma enxaqueca. É o refluxo da alma sobre o corpo, e a compreensão da superioridade dos prazeres de alma sobre os prazeres do corpo. Aqui os senhores percebem a maldade de tanta coisa da civilização moderna. A televisão, bloqueando continuamente os sentidos, monopoliza a atenção e impede a atenção de voltar-se para coisas dessas. Quando o homem não corre atrás do mundo, através do vídeo, o mundo sai correndo na frente do homem. E a atenção do homem galopa atrás daquilo que ele vê. O resultado é que ele fica incapaz de se deleitar com esta forma de alegria, que é a superior alegria que a alma sente, considerando as coisas da inteligência. Numa palavra só, as coisas da contemplação. Bem, agora ele então faz uma pergunta que é a seguinte: se a visão beatífica não se confunde com o deleite, com a felicidade que se tem no céu, se não é uma só e mesma coisa, ou se ela é distinta da felicidade. Nesse caso, isso é que eu tratei aqui de passagem, mas eu quero dar o argumento e o exemplo de São Tomás para termos juntos a alegria do mero raciocínio. Então, ele pergunta, o sofisma que ele levanta para destruir é esse. Se, ele não diz, mas a gente vê que é o ponto. Se o homem quer a visão beatífica pelo deleite, ele no fundo quer a visão beatífica para ele ser feliz, e não para Deus. Onde é que está então o amor de Deus? É uma questão muito séria. E ele então dá a seguinte resposta. A resposta é simples, clara. Ele diz o seguinte: que o deleite é sempre o fruto da cognição e da posse de algo, que portanto não pode confundir-se, o deleite não se pode confundir com a cognição e com a posse, como fruto não se pode confundir com a causa. Portanto, não é o deleite, é outra coisa. Simplicíssimo e claríssimo. Ele dá um exemplo. Ele diz: um avarento quer o ouro. Ele não quer o ouro pela alegria de ter o ouro, mas ele quer o ouro. A posse do ouro lhe dá uma alegria que é a consequência da avareza, que conheceu e quer aquilo que ela tem na mão. Aí vem a alegria. Então ele diz: assim somos nós com Deus. Nós conhecemos e queremos aquele que queremos, e por isso somos inundados de alegria. É claro, depois é triunfante, porque não admite nem réplica. É simples, mas é belo. Como a alma humana fica satisfeita pensando isso. É ou não é verdade que distende até os nervos? São tipos de alegria desta vida que dispõem a viver bem nesta vida e depois alcançar a vida eterna. Os senhores dirão: mas então nesta vida a gente faz isso por alegria? Eu digo não. Mas é bom, por causa da fraqueza humana, lhe mostrar a alegria que encontra no bem.
porque ele mais facilmente caminhará rumo ao bem. Então mostra também alegria. Para deixar o caso do avarento bem claro, o senhor imagine que a gente procurasse um avarento e dissesse a ele o seguinte: fulano, você está gostando de ter esse ouro? Eu vou dar, você está tendo com isso uma alegria igual a 10. Eu vou lhe dar uma injeção pela qual você vai ter um sonho com todas as características de realidade de que você tem 1 milhão de vezes essas moedas que tem aqui. E você passará um mês nadando neste sonho. O único defeito que tem é que durante esse tempo você não terá trabalhado e não terá aumentado sua fortuna. Alegria o homem terá. Ele não quer parar de ganhar o dinheiro. Ele ama mais o dinheiro do que a alegria. Não lhes dá alegria ver isto com tanta clareza? É um pequeno exemplo criado, pequeno, minúsculo exemplo criado da visão beatífica. Os senhores compreendem como nós, portanto, devemos nos voltar para a visão beatífica. Aqui é amparando nossa fraqueza para que ela voe, mas também mostrando-nos como a revolução mente. Porque a revolução não mostra nada disso. Não existe. O que existe é a televisão. Existe a lubricidade, a impureza, e existe, se quiserem, a pressa. Não existe mais nada. Existe o gosto de destruir, o gosto de se chincalhar, o gosto de ficar hippie. Isso que existe. Vejam, enquanto a igreja leva o homem para ser anjo, a revolução que leva o homem para ser hippie. O descompasso fenomenal. Depois ele pergunta o seguinte, que se há duas formas de inteligência: a inteligência especulativa e a inteligência prática. Aqui mais uma vez recorramos à etimologia. Especulativa vem de speculum. Speculum é espelho. A inteligência especulativa é aquela que se coloca diante da realidade e a absorve dentro de si como o espelho absorve a imagem. É por isso que é adequado, é próprio a gente falar do reflexo do espelho ou da reflexão do homem. Os senhores estão vendo a proximidade das duas palavras. É bonito a gente fazer a comparação. Eu vejo tantos aqui de língua castelhana, eu vejo bem que essas coisas em português podem não ser bem como o castelhano. Mas, enfim, eles fazem adaptação. Bem, e às vezes será a mesmíssima coisa, a maior parte das vezes, provavelmente. Bem, vamos tocando para frente. Ele então pergunta, e há a inteligência prática. O espelho não age. Ele absorve e traga nas suas profundidades. A inteligência prática é aquela que, posta a reflexão, opera para que as coisas se ordenem como devem ser. Essa é a inteligência prática. Bom, com o abuso que o homem pode fazer de si mesmo, ele pode operar para desordenar. Ou opera para ordenar ou opera para desordenar. Isso é uma outra questão. Mas o fim próprio da inteligência prática é para ordenar. Então, por exemplo, eu vejo um fenômeno qualquer no céu muito bonito. Vamos ver um eclipse. Minha inteligência especulativa vê aquilo e gosta. E eu penso sobre aquilo. Inteligência prática. Eu tomo a deliberação de acompanhar as evoluções da Lua para ver quando houver outro eclipse eu vejo de novo. Mas aí não basta, eu preciso saber onde é que eu posso me informar, qual é a fonte boa, se é seguro, ligar se for, vamos dizer, a certa hora do dia, ter um relógio que dá um aviso para eu me lembrar, rezar para as almas do purgatório para não me esquecer de ver aquilo. Eu ponho uma série de atos que tendem àquele fim. Isso é inteligência prática. E ele então pergunta o seguinte: se a beatitude, vista enquanto ato do homem, é um ato de inteligência especulativa ou inteligência prática. É evidente que é da inteligência especulativa. E a pessoa nem compreende bem como é que um São Tomás quer as provas disso. É que esta é uma evidência boa,
mas que satisfaz o preguiçoso, não satisfaz o homem sem preguiça. O homem que não tem preguiça de pensar procura exprimir em silogismos, em raciocínios, tudo aquilo que em raciocínio possa ser expresso. Ainda que seja evidente, ele tendo uma prova, ele se alegra. E essa inteligência sumária é a inteligência do preguiçoso. O senhor diz, o senhor não vive elogiando a intuição? Ah, sim. Porque a intuição liberta o homem da miopia de só ver o que um longo raciocínio aponta. Ele precisa ver. Mas o espírito bem construído, depois de ter visto, gosta de fazer o caminho sobre o qual voou. Andar passo a passo na rota que ele já fez como águia. Ele percorre depois, como leão dominador, a estrada que ele sobrevoou como águia. E isso fica bom, isto é bem. Então vamos ver as razões dele para provar aquilo que é uma coisa evidente. Destas razões pendem, assim como estalactites, conclusões fecundas para nós. Então, eu vou dar alguma coisa a respeito disso. Então, ele diz o seguinte: primeira razão pela qual é um ato de pura especulação é o seguinte: diz ele que o objetivo da razão prática é dispor os meios para o fim. Quem vê diretamente o fim não precisa de razão prática, apenas especula. Isto já bastaria. Ele dá outros argumentos, ele dá 4 argumentos. É para ficar tudo bem amarrado e dar uma certa forma de firmeza ao espírito que a intuição maçaroca não dá. É bom percorrer como leão o caminho que a gente fez como águia. Dá uma certa rigidez do espírito que é especial. Ele diz o seguinte: a mais alta atividade da inteligência é conhecer o sumo bem. Esse conhecimento do sumo bem é, por sua natureza, uma suma contemplação. Logo, a visão beatífica é uma suma contemplação. É evidente, se é para conhecer o sumo bem, não é só uma contemplação, mas é uma contemplação suma. E está a coisa exposta de outro jeito. Depois ele diz: pela mera contemplação, o homem se aproxima dos anjos, porque o anjo é puro espírito e contempla. Pela mera razão prática, o homem se aproxima do animal, porque o animal é que, sem ter contemplado nada, dispõe por instinto as coisas de acordo com o seu fim. Os senhores têm na natureza exemplos tocantes: o ninho e um pássaro brasileiro que eu não sei se existe nas nações de língua castelhana, menos ainda na nossa gloriosa Áustria ou no Canadá ou nos Estados Unidos, chamado João de Barro, que faz uma pequena casa de barro com um corredor meio sinuoso, onde ele mora no fundo, só falta pôr para ele um sofá. Bem, eu em menino tive a ocasião de observar ninhos, mas muito bem construídos, de nada, de material que o pássaro, ao menos os que eu vi, ninho de tico-tico, a gente via que era pego em qualquer canto. Eles faziam um tecido com aquilo que a gente tinha a impressão que o engenheiro planejou. De tal maneira era magnífico. O João de Barro, nunca estive dentro para ver. Nunca estive no alto de uma árvore para quebrar a casa do João de Barro e ver como é por dentro. Mas a gente percebe que aquilo é uma perfeição feita pelo instinto. Atos operativos. Prática, ação. Não tem contemplação. É o bicho. Então, ele pergunta: a consideração ativa, como é que é? A contemplação ativa, como é? E ele cita um princípio de Aristóteles
que ordena o espírito magnificamente. O princípio é o seguinte, as palavras textuais de Aristóteles: cada ser é considerado, sobretudo, no que ele tem de ótimo. Quer dizer, se eu quero ver um ser e conhecê-lo bem a fundo, eu devo considerar o que ele tem de ótimo. E é a partir do que ele tem de ótimo que eu explico todo o resto. O que quer dizer isso em termos concretos? Não quer dizer que eu, conhecendo um homem, eu devo imaginar que ele é ótimo. Isso é uma coisa errada. Mas é uma outra regra de psicologia. Para eu saber fulano como é no momento, eu, conhecendo-o, devo poder imaginar, devo conhecer o que sua natureza tem de melhor. E, em algum sentido, o que ele poderia ser se fosse ótimo. De lá eu tiro a diferença como ele é agora. E eu deduzo no que eu devo amá-lo, no que eu devo tomar precauções com ele. Primeiro voo é para o que ele poderia ter de ótimo. Depois vem o resto. Bem, mas isso se dá considerando, sobretudo, o gênero. Ser homem é uma grande coisa porque isso e aquilo. Ser peixe é uma coisa menor porque isso e aquilo, mas é ótimo em certo ponto. Aqueles hinos de São Francisco, ao irmão Sol, à irmã Lua, ao irmão Mar, etc., etc., tem exatamente isso que considera esses vários seres, entretanto seres materiais, no que tem de ótimo, e forma um arquétipo do ser. Aqui a gente poderia chamar o Cântico das Arquetipias. Há quem não leia aquilo vendo a arquetipia da coisa. Depois vê, tal mar está sujo, tal mar está poluído com matérias dos navios que passam. Vamos ver o Porto de Santos, o Canal de Santos. Uma coisa que corta o coração, a gente vê toda a sujeira que aqueles navios deixam lá. Eu vi, no meio do... nunca me esquecerei, no meio do mar todo com... Me parecia que tinha gasolina, o navio não usa gasolina, não sei como estava cheio de gasolina ali, bem. Mas aquela cor até bonita, que às vezes toma gasolina quando escorre na calçada, forma uma espécie de irisação. Mas no mar sujo ficava uma coisa medonha. Mas o pesadelo era um enorme cacho, enorme, de bananas verdes, flutuando no meio daqueles detritos. Aquilo que era verde e que deveria maturar, que era vivo e que deveria expandir, fica comprimido na sua vitalidade, antes de se ter expandido, gritos d'água suja, do mar grandioso, mas conspurcado. Até hoje eu ainda me lembro do cacho de bananas verdes. Bem, eu dizia, eu até com o cacho de bananas verdes, perdi um instante o fio do que eu dizia. Bem, por exemplo, a banana. Como é que eu cheguei a ter horror àquelas bananas verdes? Porque eu tive em mente o que há de ótimo na banana quando madura. E daí deduzi o horror que há nesta espécie de contenção da explosão vegetal da banana e do mirramento de um processo belo que fica achatado e liquidado no meio da sujeira. Há uma inversão que é horrorosa. Como é que eu conheci esse horror? A partir de conhecer aquilo que na banana é ótimo. Esse ponto de partida nos leva exatamente à sagacidade para o péssimo. Não é ingenuidade. Isso leva à sagacidade. Não sei se está claro isso ou não. Bem, então, ele diz o seguinte, que os sentidos são usados para isto e que a cognição que os sentidos, o conhecimento que os sentidos têm das coisas é uma imagem do conhecimento que a alma tem das coisas espirituais e que, portanto, quando nós vemos um bonito raciocínio, um nobre pensamento, um silogismo que é como uma flecha, e nós percebemos o pulcro disso, a beleza que nós sentimos ouvindo uma música, ou vendo um panorama, não é senão uma imagem deste ato superior por onde a mera inteligência pegou. E este ato, por sua vez, é apenas um prenúncio do que será ver Deus face a face. E os senhores compreendem a inteira retidão e a inteira santidade da visão beatífica.
para a qual somos chamados por toda eternidade, toda eternidade, toda eternidade. Talvez eu receio que esteja um pouco doutrinário demais. Ele então diz que, eu já disse isso aí, que na vida eterna existe só a virtude perfeita e exclusiva, mas que na Terra deve haver a contemplação e ao mesmo tempo a ação, e a ação contemplada. Agora, é preciso pôr cautela numa coisa. Isto é pensamento. É ploc-ploc? O que é o ploc-ploc e o que é o pensamento? O verdadeiro pensamento. Porque eu não quero, nem de longe, fazer uma reunião que conduza ao ploc-ploc. Nós devemos realizar esse equilíbrio por onde nós sejamos muito pensativos e nem um pouco ploc-ploc. Tomem a contemplação puramente especulativa e reúnam essa contemplação de segundo grau e de caráter prático, e os senhores têm um não ploc-ploc. O homem verdadeiramente não ploc-ploc é aquele que, colocado diante de qualquer coisa concreta, sabe, antes de tudo, vê-la, conhecê-la. Ele presta atenção no que seus sentidos lhe dizem e presta atenção devagar. Ele põe luneta para ver com os olhos, põe estetoscópio para auscultar com os ouvidos. Ele quer conhecer a coisa, a informação dos sentidos com cuidado, com contentamento, com enlevo. Depois, ele raciocina, forma princípios e tem a facilidade de passar do princípio para a coisa concreta e da coisa concreta para o princípio com a facilidade com que um raio sai do Sol e pousa na Terra. Quer dizer, o Sol chega à Terra sem pressa, sem fadiga, sem torcida, não se atrasa nem se adianta. E quando ele já atinge uma superfície qualquer, é sem preguiça nem corre-corre. Ele transpôs não sei quanto tempo. Chegou ali, pousa e brilha. Deve ser o não ploc-ploc do fato da consideração teórica doutrinária para a prática, da prática para a doutrinária. Alguém dirá, mas no céu ele contempla só a Deus. Mas Deus não é uma ideia. Nosso Deus, o Deus verdadeiro e único, não é uma ideia, é um ser vivo, é o ser vivo. Ele é ele. Nós não somos os adoradores nem os seguidores de uma ideia. E aí os senhores entendem bem o céu com a cognição de Deus face a face e com a cognição do céu empíreo e de todas as maravilhas da criação através dos sentidos. Os senhores compreendem bem como forma o não ploc-ploc. Conhecer só a Deus não é ploc-ploc. Os anjos não são ploc-ploc, as almas que estão no céu não são ploc-ploc, não têm sentidos. Mas eles conhecem sem sentidos as coisas materiais. Nós precisamos dos sentidos e os temos. Os senhores veem o todo equilibrado e maravilhoso que faz. Os senhores veem como eleva a alma a gente ser católico. E outra coisa interessante, eu sustento isto, a fé nos torna mais inteligentes do que somos. A gente raciocina essas coisas, a inteligência cresce. Fica-se mais inteligente. Oxalá isto seja para conhecermos mais a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, Santa Igreja Católica e a Contra-Revolução. Vamos andando.